Olá, começa agora o Sociedade em Pauta, a TV da Engenharia. Um programa que vai discutir os principais problemas de São José do Rio Preto e região, levando informação até você, telespectador, e olha, trazendo soluções para problemas que tiram o seu sono e prejudicam a sua qualidade de vida também. E ninguém melhor do que o presidente da Sociedade dos Engenheiros, Benito Sais Júnior, responsável por esse programa, para bater um papo com a gente nesta noite, programa de estreia. Benito, parabéns pela iniciativa. Na sua opinião, qual a importância da reestruturação do Departamento de Comunicação das Sociedades dos Engenheiros? Olá, Cláudio. A sociedade tem 62 anos. Nós tínhamos antigamente um jornal que fazia nossa publicação, nossa comunicação era no tete a tete, tá? Era uma coisa tranquila. Hoje evoluiu, hoje você está online, hoje você tem que, tablet, celular, Todo mundo conectado? Todo mundo conectado. E se a gente não evoluir, nós não vamos conseguir nos comunicar com a sociedade. Então, hoje nós temos que ter nosso site, nós temos que ter a nossa TV, nós temos que ter o nosso jornal online, nosso jornal escrito, né? O impresso, nosso jornal impresso, e para que a gente possa mostrar a importância da engenharia para a comunidade, para a sociedade, a importância da engenharia para a sociedade e para o poder público. Tá? Que hoje, a ideia dessa comunicação é intermediar o poder público e a sociedade. Por isso que nós resolvemos montar essa TV ou toda essa comunicação nossa. Então, o próprio programa já faz parte dessa estrutura montada, dentro dessa nova comunicação, dentro desse novo formato de comunicação da Sociedade dos Engenheiros, então. Sim, a TV, o site, o jornal eletrônico fazem parte de um sistema de comunicação que nós decidimos montar. Nós temos que evoluir a nossa sociedade, a nossa comunicação, a importância da engenharia para a sociedade em geral. A gente sabe que isso vai facilitar e muito. E você que acompanha, está nos assistindo nesse momento, entre em contato com a gente, passe a sua sugestão de pauta, porque assuntos importantes que têm reflexo na sua vida serão debatidos aqui, com pessoas qualificadas, habilitadas da Sociedade dos Engenheiros, né? Pessoas mais que habilitadas e qualificadas para isso, serão discutidos aqui toda semana, tá certo? Está aqui o nosso endereço, aí na barra, aqui embaixo, barra de caracteres, vai ficar muito mais tranquilo e uma comunicação muito mais direta. Benito, hoje é uma festa, hoje é o lançamento, tem muita coisa acontecendo lá fora. Eu gostaria que você, que nos acompanha, viesse com a gente. Vamos ver o que está acontecendo lá fora. Quem veio nos prestigiar? Fique com a gente. Edelmo, o que você está achando dessa noite em que a Sociedade dos Engenheiros está reestruturando o seu departamento de comunicação e apresentando novos projetos? Olha, isso aí é uma atitude louvável do presidente Benito e da diretoria da Sociedade dos Engenheiros com esse trabalho, com essa nova inovação, porque eu acho que hoje o que nós precisamos é divulgação, é mídia, é jornalismo, e ele fazendo esse trabalho, eu creio que deve ser pioneiro no estado de São Paulo entre as associações, né? Porque acho que eu saiba, eu não conheço nenhuma associação ainda que está com esse trabalho, né? Mas que esse trabalho que vocês estão começando aqui em São José do Rio Preto sirva de exemplo para as outras associações, porque só vai trazer informação para a população, para os profissionais, e só vai enriquecer, enaltecer os profissionais no mercado da engenharia. Como é que o CREA enxerga essa iniciativa? Olha, toda iniciativa que é para favorecer, para ajudar, para orientar, para para melhorar o relacionamento entre os profissionais, como está sendo
essa atitude da Associação dos Engenheiros aqui de São José do Rio Preto, o CREA é bem-vindo ao CREA, né? Porque isso só tem a engrandecer a sociedade junto aos profissionais de São José do Rio Preto e região. Aqui na nossa região, o CREA tem quantos profissionais inscritos? Olha, eu calculo que a região de São José do Rio Preto em torno de uns 9 mil, 10 mil profissionais, né? As mais variadas áreas da engenharia. Todas as áreas de engenharia, né? Desde a civil, elétrica, mecânica, agronomia, tecnólogos, técnicos, então é bem diversificado. E como é que está a engenharia hoje, Edelmo? Com todo o problema que o Brasil está passando, o problema instabilidade, eu acho que a engenharia está crescendo, assim, lenta, mas está crescendo. Mas São José do Rio Preto é uma cidade diferenciada, porque aqui só tende a crescer, porque você vê o número de empresas que estão registrando, está aumentando, o número de RT recolhida está aumentando, então Rio Preto pode ser uma cidade privilegiada na área de engenharia. Jorge, na sua opinião, qual a importância da noite de hoje? Eu aproveito essa noite de hoje para cumprimentar cada um dos engenheiros, arquitetos e agrônomos de São José do Rio Preto e região, que é uma noite histórica, né? Onde se concretiza, através de um canal de comunicação que chega até as casas das pessoas, aquilo que a história da Sociedade de Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos ao longo de dezenas de anos, né? Prestando serviços para a comunidade. A Sociedade de Engenheiros sempre se inseriu na vida da cidade, sempre procurou se posicionar sobre as questões mais importantes no que tange a área tecnológica em geral, né? E Rio Preto é uma cidade pujante porque o povo de Rio Preto, de uma maneira geral, as entidades de classe, e hoje que nós vivemos no Estado de Direito Pleno, vivemos num país onde que se pratica a democracia, né, plenamente, é muito importante a participação das entidades na vida da cidade, na vida do Estado, na vida do país. A Sociedade de Engenheiros sempre se primou e sempre se dedicou para poder se posicionar nas questões relacionadas ao meio ambiente, nas questões relacionadas ao desenvolvimento sustentável de uma forma geral, de uma forma ampla. Né? O que é o desenvolvimento sustentável? São aquelas decisões que a gente toma hoje que são importantes para nós, mas que serão importantes também para aquelas gerações que virão depois de nós. E a Sociedade de Engenheiros sempre se posicionou nessa linha, né? De que as obras públicas e privadas que fossem implantadas no espaço físico da nossa São José do Rio Preto, que fosse feito de maneira sustentável, ou seja, fosse importante para essa geração aproveitar, né, usufruir, viver essas obras, mas também que fosse importante para aquelas gerações que virão depois. E por isso eu conclamo a cada um dos diretores, a cada um daqueles que participam da vida da nossa entidade, que possa dar sequência nessa mentalidade, que possa dar sequência nesses princípios que a entidade sempre procurou pautar ao longo dos anos. Doutor Nicanor, como é que o senhor vê a iniciativa da gestão do Benito Sais e demais diretores em intensificar o canal de comunicação entre a Sociedade dos Engenheiros e a própria população? Veja bem, primeiro tem que cumprimentá-los, o Benito e a sua diretoria, por essa importante iniciativa. Esse canal que se abre para que a Sociedade dos Engenheiros possa interagir com a sociedade civil de São José do Rio Preto, com o poder público constituído, é de suma importância para procurar soluções para os vários problemas que afetam uma cidade do porte de São José do Rio Preto na fase de desenvolvimento que ela se encontra. Porque da mesma maneira que se desenvolve, tem que se procurar meios de ser sustentável, de ser equilibrado, para não causar danos futuros, principalmente ao meio ambiente e à qualidade de vida das pessoas. Na sua avaliação, o senhor já foi secretário de Trânsito e superintendente do SEMAI. Quais são os maiores, os principais problemas a serem enfrentados pelo poder público e a serem discutidos pela Sociedade dos Engenheiros frente à população? Eu sempre tenho uma visão muito humanista dos problemas. Eu acho que a população é sempre
é aquela que define o que é mais importante. Eu vejo hoje algumas áreas da cidade que provocam determinado desconforto na população. Uma delas eu acho que é a mobilidade urbana. Entenda-se bem abrangente esse tema, que é o transporte público, é o transporte de massa, é privilegiar o transporte coletivo em detrimento do carro, é facilitar o transporte público e dificultar o transporte individualizado. As cidades de porte médio precisam ter uma visão muito de médio e longo prazo e começar a tomar as ações agora, porque a hora que chega num determinado porte e cada vez mais o carro é um objeto de consumo, de desejo das pessoas, isso só piora o trânsito, só piora a mobilidade das pessoas. Então eu vejo com muita preocupação esse conforto que a gente precisa ter para os munícipes. E o senhor enxerga soluções imediatas ou é um problema que deve ser enfrentado no médio e longo prazo? É um programa que tem que ser pensado hoje, tem que ser implantado ações hoje, ações educativas, obras de infraestrutura, mudança de paradigmas, que tem que ser plantado. É uma coisa de médio e longo prazo. Você não muda o comportamento das pessoas por decreto, você muda por convencimento e por participação das vários setores da sociedade discutindo as soluções. É assim que eu vejo e assim que eu acredito que deva ser. Zacarim, como que você vê a iniciativa da diretoria do Benito Sais de intensificar as ações no setor de comunicação para favorecer o diálogo e também a discussão de problemas de São José do Rio Preto? Olha, eu entendo e sempre entendi que os problemas da cidade, quem resolve são os técnicos. Agora, quem decide são os políticos. Do que vai fazer, como fazer, são os técnicos. O que vai fazer são os políticos. Nós precisamos entrar num acordo e ambos olharem na mesma direção, isto é, para o bem da cidade. O que a gente observa muitas vezes são grupos políticos olhando de uma forma e outro grupo vendo de outra forma. E nesta disputa deixa de fazer o que é melhor para a cidade. Os técnicos são mais humildes nessa postura. Eles normalmente olham o que é melhor para a cidade e é dessa forma que eu acho que nós devemos agir. Quando houver um embate, mesmo que estejamos em partidos diferentes, em situações diferentes, nós devemos parar, analisar e a sociedade balizar o que é melhor para a cidade e sempre defender essa postura. Foi o que eu sempre defendi ao longo dos 30 anos que eu trabalho em Rio Preto. Doutor Zacarim, o senhor é responsável por um dos projetos mais importantes da história de São José do Rio Preto, que é a questão da micro e macrodrenagem para combater as enchentes. Vai resolver? Não há dúvida de que vai resolver. Essa é uma coisa que nós estudamos muito, fizemos um trabalho árduo em cima disso, pesquisamos os locais, os principais locais, o que estava faltando, né? Poderíamos até aqui falar alguma coisa disso, mas não tenho a certeza de que vai resolver. Esse trabalho ele foi desenvolvido, quanto tempo o senhor levou? Porque o senhor é especialista em projetos. Quanto tempo levou para esse projeto ficar pronto e começar a ser executado? Olha, eu convivo em São José do Rio Preto desde 1985. Então eu venho observando que São José do Rio Preto sofre com as enchentes nas principais avenidas da cidade, Alberto Andaló e Badi Bacite. E com isso eu comecei a estudar o porquê que isso ocorre. E o principal motivo é que a cidade cresceu a montante da rodovia Washington Luiz sem nenhuma rede de águas pluviais. Quer dizer, toda a água corre superficialmente pelas ruas, se concentra nos pontos baixos, que são as avenidas, e ocorrem as inundações. Então, se a gente não fizesse uma microdrenagem, que é captar essa água e conduzi-la através de galerias de águas pluviais e levá-la a um ponto em que ela fica detida por um período, não haveria solução. E foi essa a premissa do projeto. Quer dizer, nós fizemos microdrenagens para captar água e conduzi-la a um reservatório.
esse reservatório vai soltar água devagarzinho para não promover enchente lá embaixo. Doutor João, o que o senhor está achando da noite de hoje? Olha, é uma iniciativa muito importante para a Associação dos Engenheiros e Arquitetos, né, juntamente com o CREA e com a Mutro, trazer essa nova televisão aqui aberta, né, a sociedade em pauta, para a gente poder ter condições da gente estar expondo a nossa opinião, analisando os problemas da cidade e da educação juntamente com a sociedade. Como coordenador do curso de engenharia da Faculdade Dom Pedro, o senhor vem acompanhando a formação de novos profissionais há muito tempo. Como que o senhor avalia a qualificação no setor da engenharia? O que as universidades, as faculdades, as instituições podem fazer para colaborar nessa evolução? Olha, eu estou numa instituição de ensino que já está com 87 anos no mercado. O curso de engenharia da Dom Pedro vai formar esse ano a 37ª turma. Nós sempre nos prezamos de formar profissionais capacitados para atuar no mercado da nossa região. Essa é a nossa filosofia, esse é o nosso projeto pedagógico. Não queremos competir com universidades públicas e federais. Temos uma carga horária compatível às diretrizes nacionais e eu tenho visto muitas outras faculdades surgirem nos últimos anos, tendo em vista o mercado que estava muito aquecido. Eu tenho comentado nas rodas de amigos que há 7 ou 8 anos atrás nós tínhamos a única faculdade, era a Faculdade Dom Pedro. Então nós tínhamos lá de 400 a 500 engenheiros em formações. E eu acredito que hoje em Rio Preto nós devemos esse número ter próximo de 4.000 até 5.000 engenheiros em formação. Isso é preocupante, porque os profissionais eles não saem com restrição de trabalho. Ele sai com título de engenheiro civil, ele pode tudo de uma forma assim que não sabemos o que isso pode trazer para a sociedade. Eles precisam ter a noção do que eles têm a condição de fazer e, na dúvida, procurar se especializar, buscar ajudas aos seus professores na própria faculdade, em outros órgãos, porque a obra propriamente dita, ela, se a gente cometer alguns esquecimentos, né, não vamos falar em falha, a natureza ela se encarrega de mostrar as nossas falhas. Em algumas situações, a gente tem visto, a obra nem chega a terminar. Durante a sua construção já apresenta várias patologias. Eu trabalho na área já há mais de 30 anos, na área de recuperação de estruturas, em geral, de ponte, edifício. A gente tem visto esse tipo de problemas, a cada dia que passa, aumentar. Então, o meu recado para as faculdades é que preste atenção no conteúdo programático, na matriz curricular, e o próprio Conselho, o próprio CREA, voltar a atenção para a atribuição dos profissionais baseada na sua competência, porque senão a gente pode ter mais, riscos mais sérios. Não é esse o nosso objetivo. O engenheiro dentro da sociedade, ele é um realizador de sonhos. E nós não podemos transformar esse sonho em pesadelos. E para isso nós temos que ter conhecimento de engenharia de ponta. E caso contrário, isso poderá trazer problemas sérios para a sociedade de uma forma geral. No programa de estreia, a gente recebe Ivani Vaz Lima, vice-prefeita de São José do Rio Preto, superintendente do SEMAI. Ivani, muito obrigado por participar desse programa de estreia. E vamos logo com 2 perguntas diretas. Presidente da Sociedade dos Engenheiros, faz parte do Conselho Consultivo do SEMAI, correto? Como é que essa parceria, como é o relacionamento com a Sociedade dos Engenheiros de São José do Rio Preto? Primeiro, boa noite. É um prazer estar num programa de estreia, principalmente porque eu acho que a Sociedade de Engenheiros não pode ficar fora de nenhuma discussão da cidade de Rio Preto. Ela é importantíssima porque ela conhece a cidade e ela pode ajudar
a cidade a ser melhor, como tem ajudado. Então, no conselho, vamos supor, da questão do SEMAI, nós temos o grato prazer de ter um assento dedicado à Associação dos Engenheiros. Nesse assento, que já tem 2 anos e meio que eu estou, nós tivemos o antigo presidente e agora o Benito junto, né? E sempre foi muito produtivo. Foi aqui que nós fizemos a Sociedade de Engenheiros, que a gente fez a discussão das questões da usina de reaproveitamento energético, fizemos as discussões de buscar água no Rio Grande ou não. Então, as grandes discussões do SEMAI com respeito à água também foram discutidas aqui dentro. E cada vez mais. Nós estamos agora com um plano municipal de saneamento básico para ser entregue, para se tornar lei, e ele está ainda acabando a consulta para uma audiência, e não tem como. Nós já combinamos com o presidente da Associação dos Engenheiros que a gente vai ter que vir apresentar esse plano também aqui, para discussão com os engenheiros. Eles têm que fazer parte sempre quando se fala na cidade de São José do Rio Preto. Mesmo porque conhecimento técnico, um corpo técnico de excelência a casa possui. Exato, né? Exato. E que são, se você olhar a história de Rio Preto, eles sempre tiveram presente, né? Então, se a gente já começou com uma cidade que se torna bonita, porque tinha alguém que pensava e fez as ruas centrais, e o arquiteto conseguiu dar a cara que Rio Preto tem, a gente precisa dessa sociedade. Então, ela já está presente desde a formação da cidade. Com o nosso, como é que chamava aquele Hugo Golini. Isso. Então, nós sabemos que Rio Preto é diferente por causa do olhar dele. E em cada momento você vai vendo o engenheiro fazendo parte do estudo, e principalmente no SEMAI. Nós tivemos lá engenheiros dessa casa o tempo todo participando, né? O próprio Nicanor, que está ali do lado, foi, né? Que está aqui perto também, bati um papo com ele agora antes de entrar, o Poti e muitos outros, né? Mesmo porque a gente tem que pensar adiante, planejar o futuro, e isso faz parte. Ter a sociedade dos engenheiros andando junto ajuda bastante. Ajuda muito, principalmente, como você fala, porque eles têm esse olhar técnico. Exatamente. Né? Então, quando a gente vai falar sobre complicações que nós temos hoje no município, que eu tenho que falar para a população, olha, nós temos problema sim de abastecimento, que a gente tem que tomar cuidado com isso. Quando você fala com a sociedade de engenheiros, eles já têm uma visão muito mais rápida, né? Porque conhece o que é um aquífero, conhece o que é captação de água, o que é um reservatório, o que é esse sistema montado em Rio Preto. Então, você tem uma discussão mais fácil, né? Falando em aquífero, como é que está a água de São José do Rio Preto? A água de São José do Rio Preto, vou fazer um brinde com você, é a melhor água que eu possa dizer para chegar na casa do consumidor. Tá? Dentro das qualidades que a vigilância pede, nós entregamos a água com todos os critérios sendo atendidos. Então, a nossa água é boa, certo? Ela tem o quê? Preocupação que nós temos com a crise hídrica. Nós usamos muito aqui, usamos 30% da uma água de superfície, que é do Rio Preto, e que vem a cada dia se mostrando, por causa das complicações das construções, por causa da crise hídrica, vem assoreando, vem prejudicando o Rio Preto, que nasce lá em Cedral. Então, o restante da água vem de poços profundos, do Guarani ou do Bauru. Do Bauru e do Guarani somos 70%. O Bauru não é tão profundo, você o acha a 200 metros aproximadamente. Mas ele dá no máximo, né? Com muita sorte, 30 metros cúbicos. Então, a vazão dele é pequena. Você precisa de muitos baurus para poder dar um Guarani. Né? Então, você começa a pensar, tá, 255 poços do Bauru e 8 do Guarani. A água do Guarani é a água que dá a maior qualidade no meu tratamento. Então, eu preciso menos de produtos químicos a hora que eu misturo a minha água com a água do Bauru e a água de superfície, quando eu misturo com o Guarani. Porque o Guarani é uma água mineral. E ela deve ser preservada, né? Isso a Sociedade de Engenheiros entende bem. Porque é um aquífero que você tem conhecimento, em aspas, porque ele fica a mais de 1.000 metros de profundidade, então você não consegue fazer todas as leituras até que ponto eu vou ter essa água. E é um projeto estratégico a gente preservar essa água para o crescimento da cidade e para as futuras gerações. Vani, muito obrigado pela participação no programa de estreia
de estreia. Estreia. E já falamos tanta coisa. Um bom aperitivo e um bom programa. Vai ser bom você assistir, vale a pena. Discutir Rio Preto é bom. Sempre muito bom. Pequena amostra do que vem por aí. Então, você pode participar, mandar sua sugestão de pauta. Olha, o endereço do nosso site está aqui embaixo, tá certo? Entre em contato com a gente, você vai mandar a sua sugestão, ver qual que é a sua necessidade, a gente vai responder com pessoas qualificadas e habilitadas. Hoje falamos da água, mas amanhã pode ser outro tema. E preciso de você passe a sua sugestão. Tá certo, Ivani? Obrigado. Um abraço, parabéns à Sociedade de Engenheiros. E a gente volta depois. Benito, primeiro programa de estreia, nós estamos chegando ao final, mas quero parabenizá-lo pela iniciativa e a gente volta com mais temas importantes para a sociedade na semana que vem. Mas antes, por gentileza. Obrigado, Cláudio. Eu também acho que nosso programa tem muito a contribuir com a sociedade e espero trazer muita tecnologia, muita coisa para esse programa, mostrando à sociedade quem são os engenheiros, para que servem os engenheiros. Pois é. Obrigado. Olha, tem muita coisa interessante, claro, como eu já disse antes, um corpo técnico absolutamente qualificado e habilitado para discutir os problemas mais sérios e mais diversos que a nossa cidade passa e poderá passar, tá certo? Certo, Cláudio, e eu queria deixar alguma coisa também que não é só na engenharia civil. Nós temos a agronomia, nós temos a engenharia de produção, nós temos agronomia. Nós temos vários setores da engenharia que vão contribuir com a população e com o poder público. Tá certo. E a gente volta semana que vem. Obrigado.